pentecostal é assim, né? E aí eu senti, essa semana minha garganta estava bem dolorida. Aí eu falei, Alex, socorre aí, deixa Deus te usar. Ele falou, eis-me aqui. Amém? Vamos orar por ele. Pai, que o Senhor esteja usando o teu filho com autoridade, Senhor, com ousadia, com intrepidez. Que ele seja a boca do Senhor e que teu Espírito Santo tenha plena liberdade para falar com o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Quando é um chamado do Senhor, a gente não pode recusar, né, irmãos? E além de ser pentecostal, tem que andar com a toalhinha também, né? Glória a Deus. Queridos, hoje, refletindo sobre a palavra do Senhor, Deus falou muito no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. E eu peço ao Espírito Santo que tudo que entrar no seu ouvido hoje saia do coração de Deus. Amém? Abre comigo aí 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 24. 1 Coríntios 1, 24. Amém? Vamos ler aqui no telão para todo mundo acompanhar. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. O 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Vamos tomar seu assento. Irmãos, com base nesse texto que nós lemos, nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo fala sobre a nossa vocação. De muitas vezes nós temos vocação e na grande maioria delas a gente não usa. E aqui ele diz que a vocação do crente, a vocação do missionário, a vocação do cara que é servo de Deus, que reconhece Jesus Cristo, é pregar a cruz, é pregar a mensagem da cruz. A gente já ouviu muito sobre esse versículo. A irmã Roseli aqui, ela deu um prefácio dessa mensagem falando sobre a loucura do mundo. As coisas que nós julgamos como loucura, elas são sabedoria de Deus. Elas estão exatamente dentro do plano de Deus. Porque onde você viu uma pessoa que matava cristãos, que perseguia cristãos, agora se torna uma pessoa que pode ser considerada o maior missionário da igreja primitiva. A pessoa que mais abriu igrejas, a pessoa que mais evangelizou de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos. Paulo foi esse. E aí nós podemos ver que Paulo ensinou para a igreja em Corinto que mesmo eu sendo algo que ninguém possa esperar, Deus vai usar para alguma coisa. E Deus vai nos dar a vocação para alguma coisa. Muitos de nós já nascemos com talentos, já nascemos com algumas habilidades. A gente brincou certa vez, até a gente falou com o Oscar, tocando teclado, que ele tem talento, que ele tem dom, que ele tem vocação. E ele fala que ele tem talento. E realmente, é um homem que tem talento. Nós temos hoje, os nossos levitas são pessoas que têm talento, que têm vocação, que se dedicam. E glória a Deus por isso. Mas irmãos, mesmo assim, a nossa vocação é pregar a palavra. O que nós temos que fazer, todos, sem exceção, é pregar a palavra.
e ter a certeza que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Apesar de tudo que nós vivemos, apesar de tudo que nós passamos, apesar de lutas, de dificuldades, de dores, de perdas, Deus está sempre no controle de tudo. Ah, mas nós estamos vivendo uma pandemia. Deus está no controle. Porque se não fosse da permissão dele, não teria acontecido. A palavra de Deus fala que sem a permissão de Deus, nenhuma folha cai da árvore. E nós temos que entender isso. E uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que, quando eu reconheço a Jesus, quando eu sei o que Jesus fez na minha vida, quando eu sei o quanto Ele é bom para mim, e o que Ele fez na cruz por mim, nós iniciamos um relacionamento. E nesse relacionamento, fique ciente de que, quando você inicia um relacionamento com Deus, a única coisa que você vai entregar para Ele é pecado. É um coração sujo, as mãos sujas, é uma pessoa impura, uma pessoa que não merece a graça de Deus. Não importa o que você fez, você não merece a graça de Deus. Nós não merecemos a graça de Deus. E mesmo assim, Ele nos amou. E nesse relacionamento com Deus, tudo que vem de bom, tudo que tem agregando valor, tudo que muda, nos transforma e melhora a nossa vida como ser humano, como pessoa, como profissional, vem de Deus. É Deus que sustenta a nossa vida, é Deus quem agrega algo de bom na nossa vida. Se há transformação, se há cura, se há libertação, vem de Deus. Porque é Deus quem nos fortalece. É o Espírito de Deus que nos dá essa força. E mesmo assim Paulo vem dizer sobre o que Deus vem dizer, fazer sobre as escolhas dele. No versículo 26, ele vai dizer: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Aqui a gente aprende que nem todas as pessoas que a gente pensa que pode ter algum talento, que pode oferecer algo a Deus, nem sempre serão usadas por Deus naquilo que nós imaginamos. Onde já imaginou uma pessoa que matou, uma pessoa que roubou, uma pessoa que assassinou, simplesmente ela agora reconhece a Jesus, ela muda de vida, ela é impactada. A sociedade vai dizer, depois que ele fez tudo isso, agora ele vai dizer que é crente. Depois que ele matou, depois que ele roubou, depois que ele estuprou, agora ele vai dizer que é crente. Agora ele aceita Jesus. Esse é o julgamento da sociedade. Mas nós sabemos que há transformação sim no poder de Deus. Eu quero aqui discorrer com algumas pessoas que nós conhecemos na palavra, que foram escolhidas por Deus. E são pessoas improváveis, pessoas que você poderia olhar para a história delas e imaginar: essa pessoa não deveria ser usada por Deus. Essa pessoa merecia estar morta. Uma delas é Moisés. Abre para mim aí, Êxodo no capítulo 3, nos versículos 11 ao 14. Êxodo 3, 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus não precisa dar muita explicação para ninguém. Ele é, Ele faz, Ele é o autor, Ele é o consumador. E Jesus Cristo foi quem nos resgatou através da sua morte, da sua cruz. E aqui Moisés, ele vai encarar o quê? As suas limitações e as suas fraquezas. Moisés aqui, ele carrega o fardo da culpa do assassinato de uma pessoa. Ele é fugitivo. Ele é estrangeiro na sua própria terra. Um hebreu estrangeiro na sua própria terra. E mesmo assim, ele tem ainda um medo de encarar quem? O faraó, o maior imperador daquela época, a nação mais rígida da época, a mais poderosa. E Moisés vai falar: quem sou eu para fazer isso? Para tirar esse povo do Egito? Eu não sei liderar, eu tenho fraqueza, eu não sei falar direito. Nota-se claramente que ele tem um complexo de inferioridade aqui. Não sabia falar direito,
não tinha instrução, mas ele foi sempre parado por Deus. Mesmo que haja limitações, mesmo que haja problemas, mesmo que eu venha ser uma pessoa que não sei falar, alguém que eu não sei, eu tenho limitações, eu não ando, eu não falo, não interessa. Se Deus está falando para você fazer, faça. Se Deus te ordenou fazer algo, faça. Porque não importa o que você tenha, quem vai te capacitar é Deus. Não importa com que você venha, não importa qual é a sua formação. Se você fez graduação, pós-graduação, doutorado, Deus vai te capacitar na área que Ele quer te usar. Seja no louvor, seja na palavra, seja em servir, seja em cuidar do templo, seja em abençoar o templo, seja em abençoar a obra. Se Deus vai te fazer um empresário para prosperar e ajudar na obra do Senhor, Ele vai fazer. Se Deus vai fazer de você uma pessoa que vai depender 100% da obra, para você viver só da obra, Ele vai fazer. E você vai colher esses frutos, e você vai viver isso, e você vai pregar o Evangelho. Ele vai te dar ousadia da onde você não tem, e você vai entender que você foi chamado para fazer isso. Eu lembro que quando a Fernanda chegou em Cuiabá, logo depois que nós nos casamos, acho que foi depois, né, pastora? A pastora chegou para ela e falou: você vai cuidar também, vai ajudar no ministério infantil. Não gostava quase de criança, não tinha muita habilidade com criança. E hoje ela consegue ganhar 3 salas para crianças, para o ministério infantil. Deus vai capacitando, Deus vai trabalhando, Deus vai tratando, e vai cortando as arestas. Sabe aquela ovelha que o presbítero Vinícius Fábio fala bastante aqui? Aquela ovelha que foge. Ela foge, ela sai do aprisco, ela se suja, ela se enche de carrapicho. O pastor vai lá, pega ela com todo carinho, quebra a junta da perna dela para ela não fugir de novo, que é um ensinamento. Só que ela leva para o aprisco e trata essa ovelha. E esse tratamento é exatamente isso. Vai tirando o que não presta e vai colocando os talentos, as vocações, os dons que Ele quer te encher, para que Ele venha te usar de maneira sobrenatural. Um segundo, 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel 16, 7. A parte B ali, ó. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sabe de quem está falando ali? Davi. Um ruivinho, baixinho, raquítico, pastor de ovelhas. O caçulo, o mais novo da casa de Jessé. Mas segundo a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que isso? Porque na nossa ótica, nós vemos o que está do lado de fora. Nós podemos até ter um pressuposto de uma pessoa, fazer um estereótipo de uma pessoa, do seu comportamento, daquilo que ela demonstra ser. Mas o coração somente Deus pode ver. O coração dedicado a Deus, dedicado à sua obra, em fazer a obra do Senhor, dedicado em pregar o Evangelho, dedicado em viver a obra do Senhor, somente Ele conhece. E a palavra de Deus fala sobre isso, que mesmo Davi vivendo guerras, tendo sangue em suas mãos, mesmo ele sendo um rei muito poderoso na terra, mesmo ele cometendo adultério, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Salmo 51:10 vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não lance fora a tua presença, não retire de mim teu espírito. E o interessante é que ele vai dizer lá no final assim: ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Através do nosso testemunho, as pessoas vão conhecer a Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos a 2020, já se passaram muitos anos. O mundo já conhece a Jesus, o mundo já sabe quem é, pelo menos a história, já ouviu o nome Jesus. A Bíblia é o livro mais impresso e mais vendido no mundo. A Bíblia está no alcance de todos, mesmo que ela tenha sido traficada em países que são fechados. Mas o mundo conhece a Jesus, o mundo sabe da história de Jesus.
E não é só essa história que vai converter as pessoas, que vai fazer as pessoas mudar. É o seu testemunho. É a sua história de vida. É o seu relacionamento com Deus. É o seu compromisso com a obra de Deus. As pessoas vão te conhecer e vão ver o Espírito Santo através da sua vida. E aqui no Salmo 51 vai falar isso. Muda a minha vida, Senhor, muda a minha história, muda meu relacionamento contigo, me faz chegar mais perto do Senhor. Cria em mim um coração puro, para que as pessoas vejam em mim o teu Espírito. Que as pessoas venham conhecer o Senhor através da minha história, através da minha vida. Que eu seja aquele que vai levar as boas novas às nações. Se não for às nações, que seja para o meu vizinho, que seja para o meu colega de trabalho na faculdade. Mas o que importa é que o nome do Senhor seja proclamado. Não importa onde, não importa como, mas através de você. Deus quer transformar pessoas, quer transformar vidas. O homem vê certos valores, mas o Senhor vê valores diferentes. Vê valores totalmente inversos dos nossos, muitas vezes. E nós conhecemos a história de Davi. Nós sabemos quem Davi foi e o que Davi cometeu. E através do fruto de um pecado, de um adultério, nasce uma criança e morre. Com 7 dias essa criança morre. Ele se levanta, ele se lava, ele sente o perdão de Deus, ele ainda mantém casamento com Batseba, e nesse relacionamento nasce mais um filho, Salomão. E Salomão prometeu a sua mulher: este será o herdeiro do trono. Mas na ordem da monarquia é diferente. Quem herda o trono é o mais velho, é o primogênito. Só que aqui a coisa se inverte, porque o Espírito de Deus fala para Davi, e Salomão é querido por Deus, é amado por Deus. E aí vem mais um que era totalmente improvável que fizesse alguma coisa. Alguém que era improvável que fosse rei, que tivesse alguma autoridade. Ele corria o risco de ser morto. Sabe por quê? Aminon, o mais velho foi Aminon, e ele estuprou a própria irmã. Dentro do palácio, a família real, houve esse escândalo. Não bastando isso, Absalão vai lá e mata o irmão que fez isso, que estuprou sua irmã. Vocês conhecem a história? Não bastando isso, o poder, a ganância sobe para a cabeça, e o próprio filho dá um golpe de estado no pai, se aproveitando dele ser um homem já velho, idoso, não podendo agir, mesmo tendo todo o império, tendo todo o seu exército a seu favor. Ele dá um golpe de estado, e ele tenta tomar o reino, mas não deu certo, porque daí ele foi lembrado de que quem foi ungido rei, quem vai assumir o trono, é Salomão, mesmo não sendo o mais velho, mesmo ainda não estando preparado, mas no seu leito de morte, Davi vai lá e fala: esse será ungido rei, e Salomão é levantado rei. Apesar de tudo isso, o império, um reino todo destruído, mas ele assume, ele faz sacrifícios a Deus, ele honra a Deus acima de tudo. E agora inverte, a história se inverte. Ao invés do mais velho perseguir um irmão mais novo e requerer dele o trono, ele foge de medo e ele pede perdão ao irmão para que possa continuar vivo. Olha a inversão da história, irmãos. E sabe o que eu vejo aqui? Que na nossa vida, aquilo que foi tirado de nós por direito, por determinação de Deus, aquilo que o inimigo tira, é Deus quem traz de volta, é Deus quem restitui. Então não importa o que o inimigo vai fazer na sua vida, não importa quanto tempo vai demorar, não importa se você está preparado ou não, se você acha que está preparado ou não, na unção do Senhor, com o Espírito Santo na sua vida, aquilo que o diabo tirou, vai voltar para você, porque é seu por direito, porque foi Deus quem te deu, e uma porta que Deus abre, só Ele fecha, e a porta que Ele fechar, ninguém mais abre.
E nós temos que entender isso. Não importa o tempo que passe, não importa o que aconteça, não importa se eu sei que eu não tenho direito, não importa se eu acho que eu mereço ou não. É Deus quem está fazendo, é Deus quem está agindo, é Deus quem está no comando, no controle. E é Ele quem vai te dar o direito. Se é seu, é Deus quem está te dando. Não importa o que vão dizer para você. E aí aparece, Salomão fala com Deus em sonhos. Lá em 1 Reis 3:5, Salomão vai dizer: apareceu Deus em sonho para Salomão e disse: pede-me o que quiseres, que eu te dê. 6. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência. E lhe deste um filho, que se assentaste no seu trono, como se vê neste dia. 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, e não sei sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem enumerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E a esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse isso. 11. E disse Deus: portanto pediste isto, e não mais pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti muitas riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste a ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. Nos evangelhos vai falar sobre Salomão, que não houve na terra homem tão sábio quanto Salomão. E na história a gente não conhece um homem tão sábio quanto Salomão. A gente consegue perceber, irmãos, o quanto que Deus é bom, quando nós apenas nos disposamos, a gente deixa apenas à disposição dele, a nossa disponibilidade para Deus. Você percebeu o quanto que isso muda a vida de uma pessoa? Salomão não pediu para Deus riquezas, o reino estava quebrado, tinha um golpe que tinha acabado de acontecer, a política estava destruída, e ele simplesmente chega para Deus e pede: me dá sabedoria para reger esse povo, para conduzir este povo. E a Bíblia vai falar que Deus prosperou tanto a vida de Salomão e o reino de Israel, que foi o reino mais próspero da terra. O palácio não existia copo, existiam taças de ouro. Você imaginou? Você almoçar e tomar a sua água, a sua Coca-Cola numa taça de ouro? Deve ficar até mais gostosa, né? Já imaginou? Era assim o reino. Tanto que a rainha de Sabá, quando chegou para presentear o rei, ela ficou com vergonha do que ela levou, de tanta riqueza que tinha no reino, que existia ali. E ele simplesmente pediu sabedoria. Ele foi o maior administrador. Ele dividiu o reino em 12 regiões e administrou de forma diferente. Tudo centralizado, mas as regiões eram administradas por 12 pessoas administradas, selecionadas por ele. Então você imagina a sabedoria que ele teve e o quanto que esse reino cresceu. A Bíblia fala que vinham 6 barcos, 6 navios para trazer ouro para Israel. E foi ele quem construiu o templo. E ele se alegrou com isso. Alguém que deveria ter morrido, fruto de um pecado. Acontece que fruto do pecado todos nós somos. Todos nós somos frutos de um pecado. E todos nós cometemos pecado. E se a gente ficar olhando para o nosso pecado, ficar olhando para o que a gente faz, e deixar o diabo falar na nossa mente, eu falar: eu não mereço, eu não posso, eu não tenho capacidade,
você vai ficar patinando no barro sempre, e sempre, e sempre, e não vai sair. Porque não é pela sua força que você sai, é na força de Deus. Quem perdoa os seus pecados é o Senhor. Jesus Cristo veio e fez isso. Ele já pagou o preço. Nós continuamos pecando? Sim. Mas a palavra de Deus fala, se confessarmos nossos pecados e deixamos, Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos limpar de toda a injustiça. A consequência do pecado virá, isso é certo. Mas uma vez que eu passo por ela e a minha transformação é verdadeira, a minha atitude, o meu comportamento diante de Deus é verdadeira, tudo se transforma. E é Deus quem vai controlar a sua vida. Tudo é transformado, tudo é mudado. Basta eu ter disponibilidade, abrir o meu coração para servir e deixar que o Espírito Santo venha trabalhar na minha vida. Você pode não entender de repente algumas coisas que aconteçam. Sabe, Daniel foi assim. Daniel foi desse jeito. Ele teve seu reino destruído, a sua nação dissipada, viu seus pais morrerem, foi levado como escravo, preso para um país distante, a uma nação idólatra, e mesmo assim ele se manteve firme em Deus, mesmo não entendendo o que aconteceu. Uma coisa que eu não entendi até pouco tempo na minha vida, foi algo que me aconteceu há alguns anos atrás. Eu cheguei em Sinop, depois de ter morado numa outra cidade, e lá eu fiquei um tempo sem trabalhar, e pulava daqui, pulava dali, não conseguia uma coisa fixa, até que de repente apareceu uma oportunidade, fazia já freelances nessa área, e de repente entrou numa oportunidade de trabalhar numa TV, numa emissora de TV, local. Falei, tá, vamos aceitar o desafio, né? Vamos ver o que é. Eu já conhecia a palavra, mas praticante, né, um pouquinho. Eu fui trabalhar como editor e cinegrafista. Filmava matérias, rodava de madrugada, filmando bandido, na porta de delegacia, acidente, entrevistava pessoas, políticos, e eu fui vendo que, eu fui me capacitando com aquilo. Fiquei 1 ano mais ou menos trabalhando com isso. Gostava? Não gostava. Não era a minha área, não era o que eu queria fazer, mas era o que tinha. Passou o tempo, me estabeleci na área de trabalho, na minha profissão. E agora, período de pandemia, as igrejas fecham. Nossa igreja, graças a Deus, Deus deu essa visão para o nosso pastor, e nós continuamos trabalhando e continuamos levando o evangelho através das redes sociais. Pessoas estão sendo alcançadas, milhares de pessoas durante a semana assistem os nossos cultos, e a nossa EBD parou, mas ela não precisou parar por completo. E de repente o pastor lança um projeto e o desafio: vamos fazer isso na rede social, vamos fazer a videoaula, porque hoje ensino à distância é o que existe, né? É o mais normal. Eu fiz faculdade, fiz MBA, a minha pós-graduação, fiz tudo à distância. Não, eu vou me disponibilizar a fazer isso. Eu posso vir aqui, eu vou filmar, eu vou editar, eu vou produzir um material para a gente jogar na rede social. Aí caiu a ficha que eu fui entender o porquê que eu trabalhei numa coisa que eu não gostava, que era chato, que era ruim, mas Deus falou: agora você vai ser usado naquilo que eu te capacitei, naquilo que você aprendeu. Você não queria, mas eu te capacitei, porque eu queria que você fosse usado aqui. Era um projeto meu. Você pode fazer algo hoje, ou ter feito algo que você nunca gostou, que você nunca quis, algo que você nunca entendeu. Na hora certa, Deus vai abrir seus olhos, vai te revelar: era para isso que eu te capacitei. É para isso que eu deixei você passar por essa situação. Foi para isso que eu fiz você descer, e agora eu vou te levantar e vou te capacitar para você evangelizar, para você levar a palavra, para você fazer a minha vontade. E é a obra de Deus que vai crescer. É para isso que Deus te capacita. E não importa, não precisa entender. Não precisa entender, apenas faça. E Daniel passou por isso. Foi condenado como escravo, viveu como escravo. Só que ele foi o homem que revelou os sonhos de Deus para o rei. Foi o homem que traduziu o escrito na parede que Deus fez para o rei.
Foi o homem que teve a experiência de sair da cova dos leões, são, salvo, sem um arranhão, para provar que Deus, que somente o Senhor é Deus, e que não existe outro Deus além dele. E uma nação inteira pôde ver isso. E aí nós chegamos em Paulo, o maior escritor do Evangelho. A irmã Roseli até falou aqui, de perseguidor passa a ser perseguido. De um homem cruel, assassino, destruidor de famílias, destruidor de vidas, passa agora a ser perseguido, a ser taxado como de forma até pejorativa. Aonde o cristão chega, Ananias chega e fala: Senhor, aquele lá? É aquele lá mesmo? Aquele homem vai ser ferramenta para o crescimento da igreja. É aquele lá sim. As pessoas podem olhar para você e falar: você? É você mesmo? Que quer me falar alguma coisa? Apenas saiba que é Deus quem está te usando. É Deus quem está te capacitando. Foi essa pessoa que estava lá até há pouco tempo, chorando, vivendo afastada de Deus, vivendo de uma forma que Deus não se agradava, que estava fugindo da igreja, fugindo de Deus, e hoje está aqui dentro? Sim, é essa pessoa. É essa pessoa. O testemunho dela vai alcançar vidas. Não importa o que ela passa agora, não importa o que ela tenha passado. Nós temos testemunho de pessoas que fizeram coisas absurdas, coisas terríveis, que a gente não consegue aceitar, que embrulha o estômago só de lembrar o que essa pessoa fez, e hoje é pregador do Evangelho. Tinha um livro até pouco tempo ali, né, pastor, que foi deixado ali para exposição, para quem quisesse ler, de um ex-travesti. Ele até morreu já, né? Já até morreu. Joide. A história dele, a transformação que teve na vida dele. Meu irmão, não importa o que você tenha passado, é Deus que está trabalhando, é Deus que está te usando. Fique apenas disponível para o trabalhar de Deus, fique apenas com o coração aberto para Deus trabalhar, para Deus transformar. Não é você que vai fazer, é o Espírito Santo através de você, é Deus através da sua vida. Não importa o que você passou, deixa o passado para trás, usa como experiência, vai para frente, segue. Seu alvo é Cristo, seu alvo é Jesus. A igreja precisa de você, a igreja quer trabalhar, a obra depende de você também. Não importa como você vai fazer, não importa se é ajustando o aparelho de som, não importa se é dando aula na EBD, não importa se é cuidando de criança, se é limpando portaria, se é pregando a palavra. Deus quer usar você. Você é um servo do Senhor, você é uma serva do Senhor. Não interessa o que tenha passado. Homens temperamentais, cheios de complexos, vítimas de atentados, escravos, irmãos excluídos, vítimas de aborto, vítimas de estupro, vítimas da sociedade, de qualquer forma, de violência. O que Deus quer é intimidade. Deus quer relacionamento íntimo, para capacitar, para fazer o milagre, para transformar, trazer de volta para o aprisco, limpar a sua lã, tirar os seus carrapichos, tirar a tua sujeira, trabalhar de dentro para fora, e te enviar, e dizer: vá. Formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, que levam as boas novas. Você tem esses pés? Você está capacitado para isso? Você está pronto para esse desafio? Essa é a pergunta que eu te faço. Porque Deus quer derramar sabedoria, quer derramar entendimento. Deus quer cuidar da sua casa, das suas finanças. Deus quer cuidar do seu lar. Basta você deixar. E na sua vida, Deus que vai cuidar. Aquela pessoa que persegue a igreja, aquela pessoa que é ativista hoje contra os princípios da igreja, contra a palavra de Deus, essa pessoa vai ser transformada, essa pessoa vai ser alcançada. Mas basta você dizer: eu estou aqui para mostrar a mudança e a transformação, e alcançar essa pessoa, e me relacionar com essa pessoa, e transformar ela através do Espírito que habita em mim. Porque é o Espírito que habita em você que vai transformar as pessoas.
Deus está chamando pessoas para se capacitarem. Deus está chamando pessoas loucas deste mundo, mas que são a sabedoria de Deus. Deus está chamando pessoas que acham que estão cometendo loucuras, mas estão fazendo a obra de Deus para salvar vidas, para saquear o inferno. Basta você querer. E nós viemos aqui já nessa igreja falando há muito tempo, e Deus vem revelando isso, que Deus está fazendo uma seara, e Deus está chamando pessoas, está chamando servos para fazer a sua obra, porque essa igreja tem promessa. Essa igreja tem promessa. Essa igreja tem grandes coisas para fazer no reino de Deus. Basta você dizer: eu vou participar, eu vou fazer, ou eu vou ficar apenas sentado. Quem é você nessa fila? Quem é? Onde está a sua posição neste momento? Coloque-se em pé. Eu quero orar por você que recebeu essa palavra. Aí onde você está mesmo, não interessa se você se sente capacitado ou não, não sabe o que vai fazer, chegou agora na igreja, você que está em casa, de repente não entende o que está acontecendo, o que você está vivendo, nesse período tão difícil, e nós podíamos ter tirado tempo para ler a palavra de Deus, para aprender do Senhor, e muitas vezes nós não tiramos esse tempo. É hora de se levantar. A seara está pronta, faltam os trabalhadores para ela, e que Deus venha te usar para isso. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, obrigado, Pai, por falar profundamente no nosso coração. Senhor, refletindo sobre isso, Pai, nós entendemos que muito ainda tem que ser feito, Pai. Nós entendemos, ó Pai, que é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos leva adiante, é o Senhor quem faz a obra através de nós, ó Deus. Nós somos apenas suas ferramentas, somos seus servos aqui na terra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha penetrar no nosso coração, que venha entrar, ó Pai, no nosso entendimento, que fique firmado na nossa vida, Senhor, para que a gente possa entender que é através de nós, ó Pai, que pessoas serão alcançadas, que vidas serão transformadas, que famílias serão resgatadas do inferno, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor. Nos faz aceitar, ó Pai, a transformação da nossa vida. E que pessoas sejam alcançadas, ó Pai. Que o nosso testemunho vá além, Senhor. Que mesmo que nós não entendamos agora o que esteja acontecendo, Senhor, mas nós sabemos que tudo está no projeto de Deus, tudo está nas tuas mãos, ó Pai. O Senhor está no controle de todas as coisas. E que na sua volta, Jesus, nós possamos apresentar os nossos frutos e dizer: Senhor, eu fiz aquilo que eu pude, mesmo de repente sabendo, ó Pai, que não foi muito, mas nós sabemos, ó Pai, que foi para aquilo que nós fizemos, que o Senhor nos chamou, o Senhor nos separou, o Senhor nos capacitou. Que nós possamos cumprir, Senhor, o seu chamado para as nossas vidas, porque é o Senhor quem nos chama, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos envia, Senhor. Envia-nos a nós, ó Deus. Coloca em cada coração aqui nessa igreja, Senhor, o compromisso com a tua obra, Deus, a disponibilidade para fazer a tua obra, Senhor, de botar a mão no arado e cumprir com o seu chamado, Senhor. Coloca no nosso coração, meu Pai, aquilo que o Senhor quer que nós façamos a sua obra, Senhor, não importa o que seja, mas nós queremos trabalhar para Ti, Senhor, e fazer a sua vontade, Deus. Nós oramos assim, ó Pai, que o Senhor venha queimar no nosso coração o desejo de cumprir com o seu chamado, Pai, nessa terra, até a sua volta, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Guarda essa palavra no seu coração, irmãos, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.